Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Eu gostaria de convidar você a orar comigo nesse instante. Ore comigo. Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, porque a tua palavra ela é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Queremos te pedir que teu Santo Espírito ilumine nossa vida, para que possamos ser desafiados pela tua palavra e vivermos nossas vidas de modo que o Senhor seja honrado e glorificado através de nós. Isso é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 8 de maio de 2019, semifinal da Champions League, um campeonato de futebol muito famoso, muito conhecido, que acontece na Europa. O jogo de volta entre Tottenham, um time da Inglaterra, e Ajax, um time da Holanda. No primeiro jogo, o time da Holanda, os holandeses, ganharam por 1-0 e estavam levando a vantagem para o segundo jogo. Então, nesse segundo jogo, o time do Tottenham, pressionado, precisava vencer se eles tivessem o desejo, e com certeza eles tinham, de ir para a final. Acontece que no primeiro tempo desse segundo jogo, os holandeses, que já tinham a vantagem de 1-0, fizeram logo 2 gols e ampliaram a vantagem na soma geral de 3-0 para cima dos ingleses. Agora ali, o desespero começando a tomar conta do time, que precisava, se quisesse sonhar com algo ali para ir para a final, eles precisariam fazer 3 gols, pelo menos. E aí então, o segundo tempo começa, e aqui começa a acontecer algo inacreditável nesse jogo. Um atacante brasileiro que jogava no time do Tottenham, Lucas Moura, logo aos 10 minutos do segundo tempo, faz o primeiro gol dos ingleses. Mas ainda os holandeses tinham a vantagem, pois na somatória geral estava 3-1 para os holandeses. E aí o jogo vai se passando, e ali por volta dos 30, 35 minutos do segundo tempo, Lucas Moura vai e faz mais um gol. O seu segundo gol naquela partida, o segundo gol dos ingleses, na somatória geral agora 3-2 para os holandeses. Acontece que o primeiro jogo tinha sido na casa dos ingleses. E aí agora o segundo jogo sendo na Holanda, aquela regra do gol fora vale mais, os ingleses precisavam apenas de mais um gol, que na somatória geral ficaria 3-3, mas pelo fato dos ingleses conseguirem os 2 gols fora de casa, eles seriam classificados. E aí, na somatória geral, então 3-2, o jogo rolando, e aí no último lance do jogo, quando agora os corpos fisicamente já estão cansados, sofrendo, onde agora o corpo pensa algo, o nosso cérebro pensa algo que o corpo não consegue mais reproduzir, onde os jogadores já estão exaustos, tendo câimbras, cansados, mas um último lance do jogo, a bola decisiva, a última jogada, ali o time dos ingleses desesperados para conseguir mais um gol, para serem classificados para a final. Lucas Moura, a estrela de Lucas Moura, brilha mais uma vez, e ele faz o terceiro gol dos ingleses naquela partida, o terceiro gol de Lucas Moura, e o jogo se encerra e os ingleses vão para a final. Um feito inédito. Lucas Moura sendo recompensado pelo time, porque ele deu o sangue pelo clube. Ele amava tanto o clube dele, que ele foi recompensado de tal maneira que ele deu a vida pelo time, como todo o time ali, eles deram a vida, onde eles não aguentavam mais, o corpo já em exaustão, e eles foram recompensados e foram levados para a final. Eu gostaria de ler com você neste instante um trecho das Escrituras que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, dos versos 34 a 39. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, dos versos 34 até o 39. Acompanhe comigo a leitura, diz assim a palavra de Deus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Queridos, perceba que aqui, no capítulo 10, Jesus ele está instruindo, desde o início do capítulo,
ele está instruindo os seus discípulos, os seus seguidores. Jesus estava instruindo, preparando, dando todo o suporte necessário de conhecimento para que eles pudessem ser e estarem preparados para propagar e pregar o Evangelho por onde eles estivessem. Aqui o que nós podemos dizer é que Jesus estava preparando os discípulos para fazer missões. Eles estavam sendo preparados para que, onde quer que eles estivessem, por onde quer que eles fossem, quem estivesse à sua volta, pudesse olhar para a vida destes discípulos e enxergar Cristo na vida deles. E pensando nesse texto, eu gostaria de pensar em 3 decisões que eu e você, como filhos de Deus, nós devemos tomar. Porque o próprio Deus, o nosso Deus, Pai, Criador de todas as coisas, Ele espera dos seus filhos e dos seus discípulos que nós tomemos algumas decisões importantíssimas para a nossa vida. Eu gostaria de extrair desse texto que lemos em Mateus 10, do 34 a 39. 3 decisões que não são simples, mas que são necessárias, que eu e você devemos tomar. Em primeiro lugar, eu e você, nós temos que estar dispostos a sofrer pelo Evangelho. Sim, eu sei que isso parece ser esquisito, mas eu e você, como filhos de Deus, como cristãos que somos, temos que estar dispostos a sofrer pela causa do Evangelho. E nós vamos encontrar isso nos versos 34 e 35, onde vai dizer: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. É importante ressaltar aqui que os judeus, desde o Antigo Testamento, se você não teve a oportunidade de ler o Antigo Testamento, leia. É importantíssimo para você compreender a história. Quando nós vemos os judeus no Antigo Testamento, a promessa que eles ouviam dos profetas era que Jesus queria vir um dia, ele era o príncipe da paz. Jesus, o prometido, o Filho de Deus que seria enviado ao mundo, ele é o príncipe da paz. Mas esse mesmo Jesus, quando chega ao mundo, ele diz: eu não vim trazer paz à terra. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Mas isso gera uma interrogação no meu e no seu coração. Mas nós precisamos entender que o que Jesus está dizendo é que nós não temos que sair por aí ameaçando as pessoas, dizendo que se elas não aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, elas estão condenadas à morte, que nós devemos matar elas fisicamente. Não, Jesus não está dizendo que nós devemos tomar essa decisão radical quando pensamos e vemos que ele disse que veio para trazer espada. Mas o que Jesus está ensinando aos seus discípulos, e ele ensina isso a mim e a você, é que quando nós olhamos para a vida cristã, no nosso relacionamento com o Senhor, nós não podemos esperar que nós tenhamos paz com o mundo. Um cristão, ele não tem a paz que os judeus esperavam, uma paz de uma tranquilidade, de um descanso com o mundo. Não. O que Jesus mesmo está dizendo é que quando ele veio para trazer espada, isso quer dizer que a paz que o príncipe da paz era o prometido e que Jesus realmente era o príncipe da paz, o que ele está dizendo é que nós, como cristãos, a paz que Deus trouxe em Cristo, ela é uma paz de Deus, entre Deus e os seus filhos. Não é uma paz mundial, não é a paz entre as pessoas do mundo. Não, a paz que Deus trouxe e que Jesus prometeu era a paz entre os seus discípulos e o próprio Senhor. E nós temos que entender que quando nós temos que sofrer pelo Evangelho, isso quer dizer que nós temos que estar cientes de que no mundo nós vamos enfrentar desafios, nós vamos enfrentar situações, sempre enfrentaremos, onde seremos colocados à prova e nós estaremos ou do lado do mundo ou do lado do Senhor. Mas perceba que para um cristão isso não é uma possibilidade. Um cristão, alguém que tem a convicção de que é um filho, um discípulo do Senhor, ele vai sofrer pela causa do Evangelho. Você não pode ser, como alguns dizem por aí, um cristão 007 que se esconde por onde você está.
Não, você como cristão deve estar ciente, deve ter a ciência, a consciência de que onde quer que você esteja, você brilha a luz de Cristo, e uma luz que brilha no meio das trevas, ela incomoda. E isso pode levar a mim e a você a sofrer por causa do Evangelho. E esse sofrimento ele pode se dar como um exemplo, talvez no seu ambiente familiar. Talvez você tenha aí pai ou mãe ou filhos que não são cristãos, e você como cristão vai observar em determinado momento alguma atitude pecaminosa de algum dos seus parentes, e você vai ter a seguinte situação à sua frente. Ou você acoberta aquele pecado e vida que segue, vamos seguir a vida, ou você mostra como um cristão deveria agir ali. Perceba que isso vai causar um atrito provavelmente. Perceba que provavelmente você vai ser alguém excluído, rejeitado, mas esse sofrimento pelo Evangelho, ele deve ser um sofrimento que no meu e no seu coração tenha por trás um sentimento que ele é desejável, porque ele é maravilhoso. Sofrer por Cristo não é gostoso aqui na terra, mas sofremos pelo Evangelho porque sabemos que a nossa recompensa não será aqui na terra. A nossa recompensa será no céu. Então, a primeira decisão que eu e você devemos tomar como discípulos de Jesus, e eu espero que a sua vida seja conhecida pelas pessoas, de modo que as pessoas olhem para você e vejam Cristo na sua vida. E isso, como uma das decisões que nós devemos tomar, é através do sofrimento. Mas o texto continua, e agora nós vamos ver nos versos 37 e 38 que nós não apenas temos que sofrer pela causa do Evangelho, mas a segunda decisão que nós devemos tomar é que nós temos que dar toda a nossa vida por Jesus. Nós temos que dar toda a nossa vida por Cristo. Os versos 37 e 38 vão nos dizer: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Você já teve alguma situação na sua vida em que você deveria cumprir ali com algum objetivo, alguma tarefa que você precisava ali fazer, talvez no seu trabalho, ou algo que você foi desafiado a fazer, e quando você consegue completar, você diz: uau, eu dei minha vida nisso. Eu me lembro uma vez que eu tive que montar um quebra-cabeça de várias peças, e quando eu completei, foi um alívio, parecia que tinha saído uma carga das minhas costas, que eu disse: uau, eu dei minha vida por isso aqui, eu consegui, e agora eu montei esse quebra-cabeça. Eu estou satisfeito, porque eu dei o máximo do que eu poderia, e eu consegui, eu completei esse objetivo. Você já teve alguma situação dessa na sua vida? Perceba que na época de Jesus, quando nós pensamos em dar a vida por Jesus, as coisas eram um pouquinho diferentes. Pessoas que se convertiam ao cristianismo na época de Jesus eram rejeitadas e abandonadas pela sua família. Quando nós olhamos para os nossos afazeres diários e falamos: nossa, eu dei a minha vida por causa disso. Muitas pessoas na época de Jesus que se converteram ao cristianismo foram abandonadas pelas suas famílias e deram muitas vezes, literalmente, as suas vidas pela causa do Evangelho. Mas e você? Você estaria disposto a dar a sua vida pelo Evangelho? Quando nós dizemos que somos filhos de Deus, e pensando na analogia aqui de um pai e de um filho, um pai, normalmente, se há uma relação amorosa e amigável, familiarmente falando, um pai não pensaria duas vezes entre dar a sua vida pela do seu filho ou deixar o seu filho morrer. Mas pense que o próprio Deus tomou uma decisão radical de enviar Jesus para morrer por mim e por você. O próprio Cristo deu a vida dele por mim e por você. E isso deve surgir uma pergunta: quem somos nós agora que somos filhos de Deus? Quem sou eu e quem é você para que então nós não venhamos a dar a nossa vida por Cristo? O Evangelho que nos alcançou, o Evangelho que transformou a nossa vida, ele deve gerar no meu e no seu coração a convicção de que nós temos que dar a nossa vida por Cristo. Do mesmo jeito, no jogo do Tottenham, que o atacante Lucas Moura deu a vida dele pelo time dele. Do mesmo jeito que ele sofreu fisicamente para que ele pudesse levar a recompensa ao seu clube. Eu e você devemos fazer isso não por algo terreno, mas por Deus.
Eu e você devemos sofrer pelo Evangelho. Eu e você devemos dar a nossa vida pelo Evangelho. E o texto vai nos mostrar agora, em terceiro lugar, uma terceira decisão que nós temos que tomar, que é a maior e talvez a base para toda a nossa vida com Deus, que é a decisão diária de amarmos ao Senhor mais do que nós amamos a nós mesmos. Eu e você temos que amar mais ao Senhor do que nós amamos a nós mesmos. E o verso 39 vai fechar aqui o nosso texto dizendo, quando Jesus diz, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Queridos, perceba que agora nós entramos em um ponto mais delicado, porque eu e você, nós amamos a nós mesmos de uma maneira que nós nem sabemos descrever. Eu me amo demais. Poxa, eu convivo comigo mesmo todos os dias, é óbvio que eu me amo. Mas o texto nos convida a olharmos para os nossos corações, uma vez que fomos alcançados por Cristo. O Evangelho nos convida a amarmos ao Senhor mais do que nós amamos a nós mesmos. E quando nós vemos que o texto vai dizer, quem acha a sua vida, perdê-la-á, porém quem perde a vida por minha causa. Jesus está dizendo, se você perder a sua vida por minha causa, você acabou de encontrar a sua vida. Porque em Cristo há vida, não há vida em mim mesmo. Eu, pelos meus próprios méritos, eu não vou achar nada que não seja o pecado ou a minha carnalidade. Eu não vou achar nada que vá produzir algo no meu coração que vai me trazer uma recompensa terrena. Mas quando eu amo ao Senhor e eu entendo isso do fundo do meu coração, eu percebo que agora eu sou capaz de viver uma vida que glorifique ao Senhor, e os efeitos da graça do Senhor que se derramam sobre a minha vida permitem agora que eu possa fazer algo pelo próprio Evangelho, em prol do Evangelho. E era isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Jesus estava preparando os seus discípulos e dizendo, meus queridos, prestem atenção, vocês provavelmente, certamente vão sofrer por minha causa. Vocês certamente vão ter que chegar a um ponto de dar a vida de vocês por minha causa. Mas percebam que isso só será possível uma vez que vocês entenderem que vocês precisam tomar uma decisão diária de me amar muito mais do que vocês amam a vocês mesmos. Percebam que só é possível sofrer pelo Evangelho e dar a vida pelo Evangelho àqueles que tomam uma decisão diária de amar ao Senhor. Perceba que é uma luta constante, todos os dias, no nosso interior, entre a nossa carne e o nosso espírito, onde nós precisamos todos os dias clamar ao Senhor que nos ajude a amá-lo acima de todas as coisas. Queridos, nós precisamos pensar que o próprio Cristo deu a vida dele por mim e por você, para que a gente possa desfrutar de uma vida de paz com Deus, onde nós aguardamos e ansiamos pela eternidade ao lado do nosso Deus, e essa é a nossa recompensa. Perceba que para o Lucas Moura e o time do Tottenham, a recompensa deles foi a ida para a final. A ida deles à final, onde eles nem tinham um título garantido, mas ali houve uma recompensa momentânea, um prazer momentâneo. Queridos, perceba que isso é totalmente diferente do que o Evangelho traz para mim e para você. O Evangelho traz para mim e para você a perspectiva de uma vida eterna ao lado do Senhor, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais luta, não haverá mais intrigas, onde a perfeição reinará para sempre. Essa é a recompensa que deve encher o meu e o seu coração de desejo de que nós possamos estar lá. O meu desejo é que você possa chegar lá na frente, assim como eu, se Deus permitir, daqui a alguns anos olhar para trás e dizer, uau, valeu a pena, eu dei a minha vida pelo Evangelho, eu dei minha vida por Cristo, e agora está chegando o momento onde eu vou desfrutar da minha recompensa ao lado do Senhor. Queridos, uma vida vivida debaixo das ordens do Senhor, uma vida de um discípulo, de um cristão, ela é uma vida que nós não podemos esperar recompensas terrenas. A nossa recompensa está garantida no céu. Por isso que o príncipe da paz é Jesus. Jesus não é o príncipe da paz que veio trazer paz ao mundo, mas que veio trazer a reconciliação entre nós, os filhos de Deus,
e o próprio Deus. E eu gostaria de terminar desafiando você que tem o seu coração cheio do desejo de honrar e viver a sua vida para o Senhor. Você precisa ser relevante no seu meio. As pessoas do seu trabalho, da sua escola, da sua família, elas precisam olhar para você e precisam enxergar Cristo na sua vida. Mas perceba que isso só será possível uma vez que você sofre pelo Evangelho, uma vez que você dá a sua vida pelo Evangelho, e tudo isso porque você ama ao Senhor. Sem essas decisões, será impossível que as pessoas à sua volta olhem para você e enxerguem Cristo na sua vida. Queridos, eu gostaria de terminar com uma frase de um pensador, talvez não muito conhecido, chamado Luiz Henrique Moreira, e ele disse o seguinte: sempre dê o melhor de si mesmo em tudo o que você fizer, pois saiba que um dia você será recompensado. Queridos, que você possa ser relevante onde você estiver, que Cristo seja conhecido na sua vida, que as pessoas à sua volta, ao olharem para você, possam ver nas oportunidades que você tiver Cristo na sua vida, que você possa falar do amor que te alcançou para as outras pessoas, que você possa viver e respirar o Evangelho onde você estiver, para que possamos um dia juntos, com a graça e a permissão do nosso Deus, desfrutarmos da recompensa eterna ao lado do nosso Pai. Esse é o meu desejo para a minha vida e para você, e que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus.